Estamos iniciando mais um Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que promove encontros e discussões sobre temas ligados à literatura nordestina. Nesta edição, o paraibano Assis Ângelo, jornalista e estudioso da cultura popular, apresenta a sua obra Dicionário Gonzaguiano de A a Z. O livro reúne a discografia, a bibliografia, a filmografia, além de músicas inéditas do cantor e compositor Luiz Gonzaga. De acordo com a obra, o Rei do Baião gravou originalmente 625 músicas e deixou o registro de sua voz em 266 discos de carreira, além de participações em LPs e compactos de outros artistas. O livro de Assis Ângelo revela ainda que, além de forrós, baiões e xotes, Gonzagão também gravou diversos outros gêneros musicais, como sambas, choros, mazurcas e valsas. Juntamente com Assis Ângelo, participam deste literato o pesquisador e produtor musical Reginaldo Silva e o compositor e radialista Wellington Costa. Confira agora os melhores momentos desse debate gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A primeira pergunta que nós fazemos ao nosso querido Assis é assim: o senhor é um jornalista, o que é que levou o senhor a escrever este livro? Respondendo a essa pergunta, quero lhe dizer o seguinte: a obrigação de um cidadão, seja ele de onde for, é cuidar de si próprio, das pessoas em volta, do seu país, da sua cultura. Eu sou jornalista de profissão, carrego comigo a verdade do povo, ou seja, questiono a mim a importância de mim mesmo nesse ambiente que é o da cultura popular. Então, como jornalista, eu sempre trabalhei, me enriqueci bebendo na fonte da cultura popular. E, para minha sorte, para minha alegria, eu topei com muita gente importante nessa empreitada, nesse caminhar longo, que a essa altura já é o meu caminhar pelo Brasil. E a gente não tem razão nenhuma para esquecer esses grandes artistas populares, muitos deles anônimos, basicamente anônimos, e nós temos que mostrar para as outras pessoas a importância dessas pessoas, como Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga foi um marco para a música popular brasileira. Foi cantado e continua sendo cantado em japonês, inglês, espanhol, francês, em todas as línguas. O baião chegou ao mundo árabe, por exemplo. Quer dizer, o mundo árabe agora ficou pequeno, ficou perto da gente saber o que é esse mundo que fica lá, cheio de poeira, né, no deserto e tal e coisa. Mas no tempo de Luiz Gonzaga era muito distante. No tempo de Valdir Azevedo era muito distante. No tempo de Carmélia Alves, muito distante. E a Carmélia Rainha no Baião também foi lá para aqueles mundos, carregando o baião no peito, no gogó e na cabeça, né? Quer dizer, então é a obrigação de um jornalista informar a população, a sua população, a seu povo, a seu país, da grandeza das pessoas, dos personagens, dos heróis, porque o herói não é aquele que vai para a guerra só e morre lá, não. O herói também é o que sobrevive e que morre com o correr do tempo, como Luiz Gonzaga morreu de corpo, mas a alma, a memória, a vida dele, feita através da sua cultura, permanece viva entre nós e assim permanecerá. O senhor escreveu um livro, A Presença dos Cordelistas, Cantadores Repentistas em São Paulo. Esse livro virou um filme. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito disso? Mais uma vez eu quero lembrar da importância da cultura popular. Né? A gente parece, eu digo a gente, grosso modo falando, não dá muita bola para o ien de uma sanfona, o bater de uma viola de um cantador, a leitura de um cordel, né? A gente acha muito erro e tal e coisa e coisa, mas é tudo besteira. É na fonte popular que se forma o cidadão, não é? Então, mais uma vez, esse livro, A Presença dos Cordelistas e Cantadores Repentistas em São Paulo, é baseado exatamente no popular, na cultura popular. Fui beber na cultura popular, continuo bebendo na cultura popular. Eu tive o prazer, a alegria de me informar, frequentando a casa de Luiz da Câmara Cascudo, grande pesquisador, historiador da nossa cultura brasileira. Então, fui buscar, como o Luiz da Câmara Cascudo, na cultura popular, eu fui buscar exatamente, não inspiração, mas informação dada para formar esse livro que você acaba de citar. A Presença dos Cordelistas e Cantadores Repentistas em São Paulo, a quarta mais importante por seu tamanho e número de população, de gente que lá mora, a quarta maior cidade do mundo. E foi lá, e é lá, que boa parte de cantador repentista, e boa parte de cordelista, de fazedor de cultura popular, anônimo ou famoso, mora ainda naquela metrópole, uma metrópole que eu
já me habituei também a viver, porque, enfim, estou lá desde 1976. Não quero dizer com isso que troquei a minha cidade, o meu estado, por São Paulo, não. É uma extensão. São Paulo é uma espécie de quintal da Paraíba e vice-versa. Enfim, esse país todo é o que é a nossa casa. E como sendo nossa casa, a gente tem mais do que o direito de correr para lá e para cá, fechar a porta e abrir para quem a gente quiser. Pronto. Muito bem. O filme é um sucesso na França, né? Seu filme é um sucesso na França, mas o público brasileiro não teve acesso. Faltou dizer esse tiquinho de coisa, né? Esse filme, esse livro caiu nas mãos do pessoal lá em Paris. Um brasileiro, uma outra pessoa estrangeira, Marie Clemence e o César Paz, né? O César Paz é um carioca que foi lá para a Europa, lá se criou praticamente, e cresceu, teve filho e tal, e continuou lá. E o meu livro caiu na mão dele exatamente porque não perguntei. O fato é que foi baseado nesse trabalho, e esse trabalho é muito premiado, foi muito premiado, continua sendo premiado no Estados Unidos, Europa, não sei onde e tal, mas, infelizmente, no Brasil, veja você como são as coisas, né? Aquela velha história que santo de casa não faz milagre, né? Então, é um filme baseado no livro. Esse livro tem personagens brasileiros nascidos no Nordeste e vivendo em São Paulo. Repito, a quarta mais importante por ser grande e a população também do mundo. Assis, qual é assim o processo de pesquisa, a metodologia que você usou para atingir o seu objetivo? É a coisa mais simples. Não vamos complicar. A metodologia para se contar uma história é o caminho mais simples. Os dados. São 5 perguntas. Como, quando, onde, como, por quê. São 5 perguntinhas. Você preenchendo essas perguntinhas, com toda certeza você estará contando uma história. E ao jornalista cabe, repito, levar uma história verídica para o seu leitor. Seja o leitor de jornal, seja o leitor de revista, seja o ouvinte de rádio, seja o telespectador, enfim, é fundamental que se use a coisa mais simples, 5 perguntas básicas que formam qualquer história, né? Você respondendo isso, essa é a metodologia mais própria. E escrever fácil, né? É fundamental você escrever fácil. É claro que, mais das vezes, o escrever fácil é difícil, mas se você pensar que quer entender uma coisa, quer ser entendido, procura escrever falando, por exemplo. Exercite isso. Então, uma história com começo, meio e fim, com todos os ingredientes, com todas as informações necessárias e umas pitadinhas de categoria no texto, eu vou buscar essa categoria ainda, né? Então, é a coisa simples. A metodologia, para mim, é a coisa mais simples. É juntar dados, reunir dados, alinhavar esses dados e contar uma história. Bom, é simples. Há uma peculiaridade, porque com Luiz Gonzaga você teve acesso à informação direta, né? Isso ajudou bastante, né? Quando a gente conhece as pessoas, fica mais fácil, né? Um risco, evidentemente, é de você se apaixonar pela história da pessoa da forma que não se deve, né? Você manter a distância da admiração e colher a importância da história para outras pessoas. Você não pode simplesmente contar aquela história que simplesmente te satisfaz, né? É preciso pensar que você não está escrevendo para você está escrevendo para outras pessoas. Se você faz um bom produto em livro e passa isso para frente de uma forma boa, é evidentemente que você também se satisfaz dessa forma. Mas é preciso manter a distância do amigo, do cidadão que está sendo ali enfocado como personagem, por exemplo, de um livro ou de um filme. No caso de Luiz Gonzaga, eu fui privilegiado por razões diversas. Cresci ouvindo Luiz Gonzaga e os grandes artistas, né, populares, o Jacques do Pandeiro, Manezinho Araújo, Gordurinha, Dimas, Otacílio Batista, artistas da viola, da cantoria, de bongogó, de improvisação, rápida, bonita, inspirados demais. Então, convivi, de certa forma, com essas pessoas, ouvindo pelo rádio, ouvindo no disco, na vitrola, na época, era vitrola, hoje é outras coisas e tal, e muitos desses personagens da vida cotidiana, da arte popular brasileira, se transformaram em amigos meus. Mas, quando eu escrevo ou escrevi sobre eles, eu procurei sempre manter um pouco a distância, o carinho da amizade.